Por que Satanás deseja tanto destruir você, sua família, sua fé? A resposta está na Bíblia, só que não da forma que você ouviu na igreja. Hoje vamos enxergar as Escrituras por trás dos olhos do inimigo, e o que você vai descobrir pode abalar sua alma. Prepare-se. Ele nos odeia com uma fúria que queima há milênios. Não é uma raiva comum, é algo mais profundo, mais sombrio. Um ódio que nasceu no céu e caiu sobre nós. Mas por quê? O plano de Deus é muito maior do que você imagina. E por isso, o ódio do diabo é tão feroz. Fique comigo até o fim, se tiver coragem. E se esse vídeo tocar o seu coração, se uma única frase despertar sua alma, escreva nos comentários agora: Satanás não me terá. Eu sou propriedade do Altíssimo. Sim, declare isso com fé. A sua palavra escrita tem poder espiritual. Não assista esse vídeo em silêncio. Deixe sua voz registrada como um grito contra o inferno. Se o inimigo odeia tanto que você conheça a verdade, então prove que ele perdeu. Escreva agora. Satanás não me terá. Imagine um ser criado com perfeição absoluta, cheio de sabedoria, beleza, poder, luz. Era chamado de Lúcifer, ungido por Deus, estabelecido como querubim protetor. Estava no Éden, caminhava entre pedras afogueadas. Ezequiel 28, 14 e 15 diz: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Mas algo aconteceu. Orgulho, inveja, desejo de ser como o Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14 revela o coração rebelde. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas Deus não divide sua glória. E aquele que desejou o trono do céu foi lançado por terra. A queda foi violenta, humilhante. E aqui começa o ódio. Quando Deus cria o homem, ele sopra em suas narinas o fôlego da vida. O que Satanás perdeu, a conexão direta com a glória, o homem recebeu. O que ele desejava, governar como Deus, foi dado ao ser humano. Salmos 8,6 nos choca com essa realidade. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Você entende agora? O homem é o lembrete vivo daquilo que Satanás perdeu. Por isso ele odeia você, porque você tem o que ele quis, você tem o que ele jamais poderá recuperar: o amor direto do Criador, o selo da imagem divina, o destino de reinar com Cristo. E enquanto você viver, enquanto você adorar, enquanto você crer, você será um espinho no orgulho do diabo. O ser que foi coberto de pedras preciosas, expulso da glória, ferido em seu orgulho. Assiste impotente o Criador formar o homem, do pó da terra. Sim, do pó, não de fogo de luz, não de substância celestial, de terra seca. E mesmo assim, o Deus Todo-Poderoso se inclina, sopra em suas narinas e declara: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Satanás nunca ouviu essas palavras antes. Ele nunca foi chamado de imagem de Deus. Mas o homem feito do pó foi. E mais, Deus passeava com o homem no jardim, conversava com ele, dava-lhe autoridade, confiava-lhe nomes, destinos, domínio sobre toda a criação. O céu inteiro contemplava esse mistério, e o coração do inimigo ardia de inveja. Mas a humilhação não parou aí. Quando Adão e Eva caem no Éden, Satanás pensa que venceu. Finalmente, a imagem de Deus foi corrompida. Mas Deus faz algo que o inferno jamais poderia prever. Ele promete um redentor. E mais que isso, ele declara que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que isso significa? Satanás descobriu que da própria raça humana viria sua destruição. Ele, que pensava ter vencido, ouviu da boca do próprio Deus que sua derrota viria, do ventre de uma mulher. E isso o destruiu por dentro. Cada bebê nascido poderia ser o portador da promessa. Cada geração poderia conter o esmagador de sua cabeça. É por isso que desde o princípio ele tenta corromper, matar, enganar, contaminar. É por isso que ele odeia famílias, odeia filhos, odeia profetas, odeia a pureza. Porque em cada ser humano há um potencial de cumprir o plano de Deus e apressar o fim do seu reinado. E isso ele não suporta. Por isso ele não quer apenas te afastar de Deus, ele quer te destruir, literalmente. Porque enquanto você vive, enquanto você ora, enquanto você resiste, você o lembra que a derrota dele foi selada.
Agora pense nisso. Se Satanás odeia tanto o ser humano, se ele teme o plano de Deus, então o que ele mais deseja é que você permaneça cego, desconectado, ignorante. E a maior arma que ele teme é a palavra. Ele mesmo a conhece. Ele a citou para tentar Jesus no deserto, mas distorcida, fora de contexto. Porque ele sabe. Se você realmente entender o que está escrito, você vai despertar, vai se posicionar, vai enxergar quem você é e quem ele é. A Bíblia é um espelho da eternidade. Ela revela o coração de Deus, mas também expõe os planos secretos do inferno. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A Bíblia penetra onde nenhuma mentira pode se esconder. É por isso que Satanás luta tanto para te manter longe dela. Você já percebeu? Você consegue passar horas nas redes sociais, mas quando vai ler a Bíblia, bate sono, distração, cansaço? Isso não é coincidência, é resistência espiritual. Porque ao abrir as Escrituras, você não lê um simples livro. Você toca em armas eternas. Você descobre que foi escolhido antes da fundação do mundo. Você lê que está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você entende que sua luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. E quando essa luz entra, as trevas tremem. É por isso que o diabo prefere que você leia horóscopo do que Romanos. Que você busque mantras e frases motivacionais, mas nunca leia salmos com o coração quebrantado. Ele sabe que, ao abrir a palavra com fé, você se torna perigoso para o inferno. É ali que você aprende a guerrear, a resistir, a destruir fortalezas. Ele quer que você viva pela emoção, não pela verdade. Mas a verdade te liberta. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que ele teme. Humanos libertos, conscientes, armados, fortes. Se existe algo que silencia o inferno, que paralisa demônios, que faz o próprio Satanás recuar em desespero, é o sangue do Cordeiro. Ele tentou impedir o nascimento de Jesus. Inspirou Herodes a matar os bebês de Belém. Tentou perverter o plano desde o ventre de Maria, mas ele falhou. E quando Cristo foi pendurado naquela cruz, ele pensou que tinha vencido. O Filho do Homem estava sangrando, ferido sozinho. Mas o que Satanás não sabia era que aquele sangue era o pagamento do pecado da humanidade inteira. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Na cruz, Jesus expôs Satanás, expôs sua derrota, expôs sua impotência diante do plano divino. E mais, o sangue não apenas limpa pecados, ele sela, ele protege, ele fala. Hebreus 12:24: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Cristo fala. Proclama que você é perdoado, livre, redimido. E isso é insuportável para o inimigo. Ele não entende a graça, ele não compreende o amor que perdoa. Ele caiu e não teve chance de redenção. Mas você caiu e Deus estendeu a mão. Você falhou e foi restaurado. Você se perdeu e foi encontrado. Você pecou, mas foi lavado. E é exatamente isso que acende o fogo do inferno. Saber que mesmo depois da queda do Éden, mesmo depois de tanta rebelião, Deus ainda escolheu te amar. Romanos 5:8 confirma: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Enquanto você carregar esse sangue, enquanto você crer no poder dele, você carrega a marca que o diabo jamais poderá apagar. Ele não teme por quem você é, mas por quem vive em você. E ele sabe, o sangue é uma sentença, uma lembrança constante de que a cruz venceu, de que o seu fim é certo, de que o inferno está derrotado. Por isso ele quer que você duvide, por isso ele te acusa, por isso ele grita suas falhas, mas o sangue grita mais alto. Quando Satanás não consegue te afastar da Bíblia, nem te fazer ignorar o sangue de Cristo, ele parte para o seu próximo alvo, sua identidade. Porque se ele não pode destruir você, ele vai tentar fazer você destruir a si mesmo. Desde o Éden, ele ataca com a mesma estratégia. Será que Deus disse? Dúvida, confusão, deslocamento. Ele quer apagar da sua mente a verdade sobre quem você é. Ele quer te fazer crer que você é fraco, sujo, inútil e merecedor do amor de Deus. Mas escute isso. Efésios 1:4-5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo,
conforme o beneplácito da sua vontade. Antes do pecado, da queda, da tentação, Deus já havia te escolhido. Você não é um acidente, você não é um número, você é um filho, uma filha, adotado pelo Pai, selado pelo Espírito, redimido pelo sangue. E é exatamente isso que o diabo quer arrancar de você. Ele ataca sua mente, semeia pensamentos de inferioridade, planta vozes internas que dizem: você nunca vai mudar, você não é digno de orar, você é uma vergonha para Deus. Mas tudo isso é mentira, porque a verdade está em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você foi comprado, transformado, capacitado. E sabe o que mais assusta o inferno? Quando você começa a ver como quem sabe disso. Quando você ora com autoridade. Quando você pisa em serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. Quando você olha no espelho e diz: eu sou o templo do Espírito Santo. O inferno odeia isso, porque não há arma mais poderosa do que um cristão que sabe quem é. Por isso, ele ataca sua autoestima, sua mente, suas emoções. Ele quer roubar sua clareza. Mas hoje, Deus está reacendendo isso dentro de você. Você não está ouvindo esse vídeo por acaso. É um chamado para lembrar de quem você pertence. Preste muita atenção. O plano de Satanás nunca foi apenas te afastar de Deus. O plano dele é apagar a imagem de Deus da terra. Lembra de Gênesis 1:26? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a origem de todo o ódio. Desde então, Satanás está empenhado em desfigurar essa imagem. Ele tenta isso de várias formas: corrupção moral, pecados sexuais, ideologias que negam a existência de Deus, abortos em massa, famílias destruídas, homens que não sabem mais ser pais, mulheres que não acreditam mais que são filhas amadas. Tudo isso é parte de um plano antigo: apagar o reflexo de Deus que há no ser humano. E isso se intensifica mais a cada geração. Isaías 5:20 já alertava: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Vivemos esse tempo. O mal está sendo normalizado, o certo ridicularizado, a verdade relativizada. Por quê? Porque quanto mais longe da verdade você estiver, mais deformada será a imagem de Deus em sua vida. Mas atenção, mesmo diante de tudo isso há uma promessa: Cristo vai voltar. E antes disso ele está levantando um povo restaurado, gente que não se dobra, homens e mulheres que dizem: eu sei quem sou, eu não sou produto do acaso, eu carrego o DNA do céu. 2 Coríntios 3:18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O plano de Deus não falhou, a imagem será restaurada, e o inferno não poderá impedir. Mas a pergunta é: você vai fazer parte disso? Ou vai continuar sendo alvo fácil da mentira? Hoje Deus está chamando os que ainda têm ouvidos, chamando os que querem refletir a glória dele de novo. Satanás já sabe que o fim dele está próximo, e sua fúria aumenta porque ele vê que há um exército despertando, um povo marcado pelo sangue, firmado na palavra, que conhece sua identidade. E se você chegou até aqui, talvez você seja um desses. Existe algo que Satanás jamais poderá desfazer: o plano eterno de Deus para a humanidade. Ele sabe disso. Ele teme isso. Desde o Éden até a cruz, desde a ressurreição até o arrebatamento, tudo aponta para um destino glorioso: Deus habitando novamente com o homem. Apocalipse 21:3 declara: e eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse é o fim que o diabo mais teme: a restauração total, o céu invadindo a terra, a presença de Deus entre os redimidos. É por isso que ele luta tanto contra você. Ele sabe que cada vez que você ora, cada vez que você perdoa, cada vez que você se levanta depois de cair, você está acelerando a manifestação desse plano. E é por isso que ele odeia os humanos. Não porque somos fracos, mas porque Deus nos amou quando estávamos fracos, porque fomos feitos à sua imagem, porque temos um destino eterno que ele jamais poderá alcançar. Satanás não odeia você porque você é pecador. Ele odeia você porque Deus te chamou para ser santo. Ele não odeia seu passado, ele teme seu futuro. E agora eu quero que você reflita profundamente. E se esse vídeo tocou o seu coração? Escreva agora nos comentários: eu sou a imagem de Deus e o inferno não pode apagar isso. Repita isso com fé.
Escreva como um ato profético. Proclame com autoridade. Faça o inferno tremer com suas palavras. E antes de sair, faça algo poderoso agora. Deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações. Compartilhe com alguém que precisa acordar antes que seja tarde. E mais importante ainda, assista o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Ele vai aprofundar ainda mais essa revelação e te preparar para viver como um verdadeiro filho do Altíssimo. O tempo é curto, as trevas aumentam, mas a luz dentro de você pode brilhar mais forte do que nunca. Não recue, não se cale, levante-se, porque o céu já decidiu, você é amado, chamado e imbatível em Cristo.